O vídeo de hoje é sobre um filme que retrata da forma mais bruta e insensível a capacidade de se tornar cada vez mais maligno. O prazer em causar sofrimento, a ânsia de cometer o próximo ato de crueldade, a necessidade visceral de progredir na forma de espalhar a discórdia, a maldade e incitar pequenas intrigas que terminam em embates catastróficos em que todos os envolvidos saem machucados de alguma forma. Somente um ser é capaz de causar tantos tormentos em vidas alheias e não, eu não estou falando do diabo, e sim do ser humano. Eu pensei seriamente se deveria fazer um vídeo sobre esse filme, principalmente por um fator que abomino completamente, que é a crueldade com animais. Então, aqui fica o aviso logo de cara. Caso você que esteja assistindo queira ver o filme, tem cenas de sacrifício com animais de verdade. Tinha visto outras resenhas sobre esse filme antes, então toda cena que começava a mostrar inicialmente algum animal de relance, eu pulava logo de cara, porque é algo que sou totalmente contra e acho muito desnecessário toda essa morte de vidas inocentes que nem tiveram opção de não estarem ali. Mas não nos livre do mal, ou não nos livre do mal, ou não livrai-nos do mal, aqui no Brasil não teve uma tradução concreta, até porque não tem ele dublado, apenas legendado, mas enfim, o título original é esse daqui. Mais ne nous délivrez pas du Sim, mal. é um filme francês lançado em 26 de janeiro de 1972, foi escrito e dirigido pelo cineasta. Joël Seria. Enfim, o filme conta a história de duas jovens amigas que, se eu pudesse descrevê-las em um único trecho, seria com esse vídeo aqui. Ó, nasceu aqui, ó. Nasceu aqui, ó. Branquinho, bonitinho, playboyzinho. Nasceu com a vida no very easy. E conseguiu ser um incompetente em E é isso tudo! mesmo, gente. As meninas são podres de ricas, moram em boas casas, têm boas famílias, estudam em bons colégios, recebem boa educação, comem do bom e do melhor. Têm tudo o que querem na hora que querem e ainda assim arrumam motivos para ter sarna para se coçar, porque estão entediadas. Ter uma boa vida, financeiramente falando, não garante o bom caráter de um sujeito, muito pelo contrário. No filme, as personagens principais são duas jovens com faixa etária de 15 para 16 anos, chamadas Zenny e Lor. Elas estudam em um internato católico, acredito que de segunda a sexta ou segunda a sábado, e aos domingos vão para casa ficar com a família. As famílias de Anne e Lor são tradicionais, muito religiosas e adeptas ao catolicismo. É a típica família de margarina, uma mãe, um pai e as filhas, ambas únicas sem irmãos. E pela intimidade, as duas parecem ser amigas desde bem criancinhas. É meio como se fossem irmãs de tanto que convivem. Uma frequenta a casa da outra sem parar, vão à missa juntas, são inseparáveis. Elas são tão companheiras uma da outra que durante o filme não me lembro em momento algum de haver cenas de conflito uma com a outra. Por mais que sejam duas demônias, elas não brigam entre si. Se você tem um melhor amigo, daqueles em que vocês são carne e unha, com toda certeza em algum momento da convivência já houveram brigas, discussões e discórdias, é impossível ter uma amizade que não há conflitos. Isso faz parte de qualquer relação social, uma hora ou outra vai acontecer, é inevitável. Mas não, isso não acontece aqui, as duas são muito unidas de forma até extrema. A primeira cena do filme é no internato, durante a hora de dormir das alunas, e a primeira que nos é apresentada é Anne. O filme já deixa bem explícito logo de cara que Anne é uma completa estranha no ninho. Ela faz coisas escondidas dentro do internato, como ler livros proibidos, ficar acordada na hora em que todos deveriam estar dormindo, confessar mentiras para o padre só para ver a reação dele, dedurar duas freiras que mantinham um relacionamento secreto dentro do internato para esse padre e roubar utensílios da instituição. E, é claro, tudo isso ao lado de sua amiga Lor. Anne é uma garota maldosa, manipuladora, cínica e autoritária. Quanto na Lor, você nota alguma coisa diferente. Ela também tem maldade, lógico, ela também é mau caráter, mas ela sempre parece acompanhar e obedecer a Anne.
Não por falta de opção, e sim por livre e espontânea vontade. Durante o filme, ela nunca deu nenhuma ideia, nunca articulou um plano sequer. Quem idealizava tudo sempre era a Anne. A Lor só obedecia. Não estou dizendo que a Lor estava sendo manipulada e que ela é uma vítima, muito pelo contrário. Ela não está sendo manipulada, ela está ali porque ela quer. Ela tem total consciência do que está fazendo, mas se sente confortável apenas executando o que a Anne arquiteta. Anne é o campo das ideias e Lor é a ação, e as duas juntas são o resultado da catástrofe. Tem uma cena do filme que é terrivelmente desconfortável, meu Deus do céu, em que a Anne manda a Lor se insinuar para um cara totalmente esquisito, todo torto das ideias, um Jack com J maiúsculo, para que enquanto ele tivesse distraído, a Anne soltasse as vacas dele do cercado do pasto e ele perdesse todo o rebanho. E enquanto isso, a Lore está sendo. E cara, que coisa horrorosa. Ela tenta escapar dele, bate na cabeça, enche de soco para tentar fugir. Foi um bagulho muito agoniante. E o pior de tudo é que ela é violentada 2 vezes no filme por 2 caras diferentes. E você vê ela claramente desesperada, em pânico e mega desconfortável, mas mesmo assim ela faz tudo o que a Anne manda, sem se opor, sem questionar. A Anne tem ideias muito infantis, mas com execuções muito pesadas. Fazer a Lor correr risco de vida com um cara totalmente doente das ideias só para sumir com o rebanho, vale tanto a pena assim arriscar sua vida, seu psicológico e da sua amiga por uma pegadinha tão insignificante? E elas fazem tudo isso escondido, ninguém sabe que elas são verdadeiros monstros. O pessoal do internato, a vizinhança, suas famílias a veem como meninas puras, estudiosas, tementes a Deus e muito boazinhas. As únicas que realmente sabem da verdadeira face uma da outra são elas mesmas. E o que mais me choca no filme são os pais das garotas que não sabem e nem suspeitam de nada. Eles não conversam com as filhas, elas passam a semana toda longe, trancadas em um internato, só voltam para a família aos fins de semana, e nem com esse convívio familiar tão restrito os pais se interessam em conversar, criar vínculo. E simplesmente criaram duas estranhas que deram apenas o título de filhas e, em contrapartida, receberam apenas o título de pais. Eles não conhecem as filhas que têm. Elas tocam terror na vida de qualquer um que cruza o caminho delas e os pais não sabem. Isso é chocante porque não faz sentido você ter a oportunidade de estar, conversar, entender o seu filho apenas uma vez na semana e desperdiçar. Como você vai impedir uma criança de se tornar uma pessoa ruim se você não fez o seu papel de responsável e o criou direito para ser uma pessoa correta? Mas não, eles simplesmente pariram as filhas e jogaram a responsabilidade da formação de caráter na religião deles. Formação precisa vir de casa, não é você enfiar tua cria numa instituição qualquer e esperar que ela e a doutrina pregada cumpram seu papel. Eles não criaram filhos, eles criaram hóspedes que só vêm aos finais de semana. As garotas entram de férias e a família de Anne vai viajar, mas ela consegue convencer os pais a ficar em casa sozinha com a desculpa de passar mais tempo com a Lor. E os pais dela simplesmente aceitam de boa, vão viajar e deixam a garota sozinha em casa só com o jardineiro. Assim, Anne chama Lor para ficar com ela em sua casa durante o tempo que seus pais estiverem fora para fazerem uma cerimônia. Ué, mas que cerimônia? Então, lembra que no início do vídeo eu falei sobre uns utensílios do internato que as duas roubavam? Então, esses utensílios tinham cálices, toalhas de mesa e mais umas coisas que eu não me lembro, mas elas eram para um ritual de iniciação das duas ou que elas consideram satanismo. As maldades que elas fazem durante o filme são na intenção de agradar o demônio, porque o objetivo delas é irem para o inferno quando morrerem e fazer parte dessa egrégora macabra que elas imaginam que é desse jeito.
Vejo esse apreço pelo demônio como uma forma de contrariar os pais e a escola. Elas são adolescentes, que naturalmente é a fase da vida em que questionamos certas regras, desenvolvemos traços de personalidade que não tínhamos antes, entre outros fatores comportamentais. As duas foram criadas dentro do meio católico a vida inteira. Estudaram em um ambiente que elas não se sentem confortáveis, são obrigadas a rezarem e irem às missas o tempo inteiro, não possuem diálogo e nem conexão com os pais, e elas querem se rebelar da pior forma possível e contrariar tudo o que lhes foi imposto da forma mais imprudente possível. E o que elas vão fazer? Idolatrar o antagonista da doutrina cristã, o diabo. O diabo é uma figura muito complexa. Antes do cristianismo, ele sequer existia. Nas religiões pré-cristãs não existia um ser específico que é responsável por todo o mal que existe no mundo, e sim haviam diversas divindades com polaridades distintas. Lado luz e lado sombra coexistem em um mesmo ser, e cabe a ele ter sabedoria para que essas duas polaridades fiquem equilibradas. Nos mitos antigos, os deuses erram, cometem enganos e atitudes duvidosas, se arrependem, se decepcionam, sentem raiva, ódio, impulso. E os ancestrais de diferentes culturas contavam histórias sobre divindades e entidades dignas de falhas para que se assemelhassem aos comportamentos humanos. Assim como nós, os deuses também erram e possuem a oportunidade de se tornarem melhores e mais ponderados. A visão do Deus perfeito, que não erra, que é onipotente, onipresente e sabe de tudo e todas as coisas, só surgiu com o cristianismo numa tentativa meramente política de controlar a autonomia de uma população carente de recursos, conhecimento e oportunidades. O diabo veio como uma tentativa de mesclar todas as divindades de culturas e religiões diferentes da cristã e antagonizá-las, reduzindo deuses com infinitas propriedades a meros seres malignos, manipuladores e sugadores de energia. No entanto, quem que vivia travando guerras, roubando cada mísero centavo, cada resquício de propriedade e dignidade humana de seu povo? Quem deixou a população inteira faminta, escassa, totalmente cega de conhecimento cultural e científico? Quem invadiu terras, escravizou povos, dizimou comunidades, culturas e religiões e impôs à força um modo de vida restrito à opressão, medo e violência? Pois é, a resposta para nenhuma dessas perguntas é o diabo. A partir dessa reflexão, o que essas meninas estão fazendo, no que elas estão se tornando, é mesmo para agradar o demônio? Ou para alimentar toda essa perversidade meramente humana que elas não buscam equilibrar? Mas, apesar de tudo, elas seguem firmes, crentes de que tudo o que elas estão fazendo é para agradar o tinhoso. Elas obrigam o jardineiro a ser uma espécie de cerimonialista e se batizam como servas do capeta. Elas jogam as hóstias que fingiam que comungavam durante as missas no lago como sinal de destruição da santidade delas, se é que eu posso chamar isso assim. E não só as hóstias, como elas também jogam o jardineiro no lago. É. No início de tudo, quando elas começam a pregar as peças, é algo pequeno, quase sutil, como desrespeitar as regras do internato, fazer confissões falsas ao padre e ficar fazendo caras e bocas de deboche durante a missa. Depois você já se encontra fumando escondido de seus pais, aí você começa a roubar artefatos do seu colégio, você coloca você mesma e a sua amiga em perigo diversas vezes, colocando vocês em situações extremamente desconfortáveis. O passarinho do jardineiro que trabalha na tua casa, incendeia propriedades alheias, deixa um completo estranho entrar na sua casa durante a viagem de seus pais e coloca sua amiga em perigo de novo. Depois, vocês matam esse homem e jogam o corpo no lago. A polícia é noticiada. Eles encontram o carro dele
perto da sua residência e recolhem relatos de testemunhas que viram vocês duas perambulando por aí tarde da noite fazendo arruaça no meio da rua. E agora? Tudo vira uma bola de neve. Você quis mais e mais e mais. Você precisa ser pior, mais perversa do que da última vez, como se cada ato criminoso te fizesse chegar mais perto do tão sonhado demônio. Uma hora a casa cai, não tem o que fazer. As férias acabam, elas voltam para o internato e tem uma apresentação daquelas com música e fantasias e número de dança que toda escola normal tem. Que os alunos fazem apresentações e os pais são convidados a ficar na plateia assistindo os filhos dançando. As meninas descobrem que a polícia já está atrás delas, coisas que só acontecem em filme porque, para quem tem muita grana na vida real, a gente sabe como o sistema funciona. Elas ficam desesperadas, choram, se abraçam, mas não por medo de serem presas, e sim por medo de se separarem uma da outra. Viver em um presídio, reformatório, ou seja lá o que for, é fichinha, contanto que elas estejam juntas. Mas se uma estiver separada da outra, aí não dá. Chega a hora da apresentação das duas canalhas, elas recitam um poema meio torto lá, a plateia acha a coisa mais linda e poética do mundo, enquanto as freiras ficam muito desconfiadas com o teor dos versos recitados. A polícia está chegando no internato para levar as garotas, mas tudo isso em vão, porque no final da apresentação elas entornam um líquido inflamável em seus colos e ateiam um fogo em si mesmas. A plateia não cai na real, aplaude e os bagulho, até que percebem que o fogo tá subindo. Tá indo pra cortina ao lado. A fumaça tá ficando forte e o bagulho era mesmo muito real. Todo mundo começa a gritar, vira um verdadeiro pandemônio, com todo mundo preso ali, ficando sufocado com as fumaças e as chamas, enquanto as duas queridas seguem de mãos dadas, pegando fogo em cima do palco, esperando ansiosamente estarem ao lado do capeta dali a alguns minutinhos. Esse filme foi banido por 9 meses da França por ser considerado muito imoral para a época. Olha, é um filme para maiores, né? Obviamente você não vai botar esse filme na creche para as crianças assistirem, até porque ele tem cenas pesadas, como as cenas de aborto que eu disse, mas tirando isso, eu não acho que seja o filme mais impactante que eu já tenha visto. A única coisa que eu tenho a reclamar mesmo é sobre a morte gratuita dos passarinhos que, poxa gente, tanto efeito prático, tanta coisa, não precisava ter usado o passarinho de verdade, sabe. Tem muita coisa que pode substituir sem ser matar o bichinho a sangue frio. A estética do filme é linda, é muito aconchegante, e isso causa uma certa estranheza, porque é um clima muito ensolarado, as roupas das personagens são muito lindas, coloridas, vívidas, as paisagens são deslumbrantes, dá vontade de você atravessar a tela e fazer parte daquele cenário, deitar naquelas gramas verdinhas, sentir aquele sol maravilhoso no rosto. É, é lindo, simplesmente tudo muito lindo. Até quando está de noite, é uma noite confortável, é uma noite muito aconchegante. É essa palavra que eu tenho para descrever todo o cenário e paisagem do filme. É muito estranhamente aconchegante. Eu acho que isso foi exatamente feito de caso pensado, justamente para contracenar com as personalidades e atitudes dos personagens no filme, que são umas mais horrorosas que a outra. O único que salva é o coitado do jardineiro, que ele passa o filme inteiro comendo o pão que a Anne e a Laura amassaram. Mas tirando ele, nenhum salva. Os pais são uns completos negligentes, as, as meninas são personagens assim, desumanas, e os caras que aparecem no filme são Jacks, então definitivamente não tem um que se salva. Uma vez que você faz um pequeno ato de maldade, você quer avançar, quer mais e fazer pior que a vez anterior. Não interessa se eu ou minha amiga talvez vamos sair mortas, violentadas, se vamos acabar com a vida de outras pessoas, se vamos tirar vidas de animais inocentes. Eu quero progredir em ser o pior exemplo existente.
Tudo isso para agradar uma figura imaginária. Uma figura que no final das contas nem aparece no filme e nem precisa porque ele não é real, pelo menos não desse jeito. Elas não fizeram esse tanto de besteira influenciadas ou manipuladas por uma força sobrenatural. Elas fizeram e se tornaram dois monstros porque quiseram. O diabo não é responsável por ação alguma que você vá cometer. O ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis de tão sádicas. E você quer meter a culpa no diabo? É sério isso? O ser humano foi capaz de apagar culturas, declarar guerras sangrentas, sacrificar e escravizar pessoas em nome de uma doutrina que descarta completamente um modo de viver diferente do seu. O ser humano é capaz de tudo. Ele é o pai da mentira, o causador da discórdia, é aquela voz obscura que sussurra no seu ouvido te dando ideias de destruição. Tudo isso é comportamento meramente humano, inclusive a invenção de um ser que carrega toda a responsabilidade por seus próprios erros e atitudes cruéis. Você não está se tornando próxima do diabo e muito menos adorando ele. Você apenas se tornou mais uma desgraçada em um mundo de desgraçados.